Olá, pessoal! Gente, eu vou tentar de uma forma bem rapidazinha trazer um assunto aqui para vocês, que é um assunto que eu considero muito importante a gente ter esse conhecimento e é um assunto que provavelmente pode cair na nossa prova, tanto de primeira fase como de segunda fase e qualquer outro concurso de carreira jurídica que tenha um nível alto de cobrança. Esse tema se chama Direito Penal do Inimigo. Talvez algumas pessoas já conheçam, mas para quem não conhece, vai ter contato agora. Direito penal do inimigo foi uma teoria adotada por Guter e... Minha gente, ai que nome difícil. Guter e Jacobs. Isso mesmo. O alemão. Vou falar só o segundo nome dele que eu acho mais fácil. Guter e Jacobs. Jacobs. Ele trouxe esse tema, mas na verdade esse tema ele criou a partir de estudos que ele fez já de outros autores. Então, Jacobs ele bebeu na fonte de Rousseau, Emmanuel Kant e tantos outros. E o que quer dizer isso, direito penal do inimigo? Gente, direito penal do inimigo para Jacobs, existe uma diferença entre quem é cidadão e quem é inimigo. Cidadão pode ser considerado aquela pessoa que cometeu um crime, pode ser considerada aquela pessoa que cometeu um crime grave, pode ser considerado o reincidente, o criminoso habitual. Qualquer desses pode ser considerado cidadão, certo? E qual é a diferença? Quando é que ele entra nessa linha de transição que para Jacobs ele vai ser considerado como inimigo? Ele é considerado inimigo para Jacobs quando aquela pessoa, independente da quantidade de crimes ou da gravidade do crime, mesmo que seja um crime praticamente considerado um crime pequeno ou menos grave, essa pessoa ela vai ser considerada inimigo quando ela adentra ou a uma organização criminosa ou essa pessoa ela passa a fazer parte de um grupo terrorista. E percebam só, o fato dela simplesmente pertencer a uma organização criminosa ou o fato dela entrar para um grupo de terrorista, mesmo que essa pessoa não cometa nenhum crime, já torna ela inimigo. Entende? Então é simplesmente o fato dela receber esse título de fazer parte da organização criminosa ou de ser terrorista. E isso nos remete ao quê? Àquele chamado direito penal do autor. Ou seja, vai ser punido simplesmente por quem ele é, independente dele ter ou não cometido o crime. Leva-se em consideração a periculosidade do agente, ou seja, esse agente de alguma forma ele oferece perigo à coletividade, a sociedade como um todo, então ele vai ser punido. É o direito penal do autor. Pune-se quem a pessoa é. E em contrapartida existe o direito penal do cidadão, que a gente também pode chamá-lo de direito penal do fato. Qual é a diferença? No direito penal do fato, a pessoa ela vai ser punida com base na culpabilidade dela, ou seja, ela vai ser punida pelo que ela cometeu, pelo fato. O que é punido é o fato e não a pessoa em si. Certo? Então, se a pessoa cometeu um crime grave, ela vai ser punida de acordo com esse crime. Se a pessoa cometeu um crime mais leve, a pena vai ser correspondente ao crime mais leve. Se ela simplesmente ficou na tentativa, ela vai responder pela tentativa. Agora, se essa pessoa se intitula criminoso, mesmo que ela diga que grita aos quatro ventos que ela cometeu algum crime, se ela não chegou ou pelo menos tentar cometer esse crime, essa pessoa não vai ser punida, porque não se pune a pessoa, não se pune o título que ela tem ou que alguém dá para ela, se pune as suas atitudes, os seus atos. Então, gente, basicamente a diferença que eu estou tentando trazer para vocês de forma mais rápida e simples é essa. Existe o direito penal do cidadão, que a gente faz a ligação com o direito penal do fato, pune-se o fato e não a pessoa, e existe o direito penal do inimigo, que a gente faz ligação com o direito penal do autor, ou seja, pune-se a pessoa pelo que ela é, pune-se o autor, independente dela ter ou não praticado o crime, independente ou não dela ter praticado o fato, certo? E quais são as consequências na prática? Na prática, a pessoa que ela é considerada cidadão, ela vai ter garantias processuais, ela vai ter direito à ampla defesa, contraditório, vai ter direito a advogado, ela não vai poder ficar incomunicável, certo? Jamais essa pessoa ela vai poder ser torturada, certo? Não vai poder ser admitida algum tipo de prova que provenha de tortura. Já o direito penal do inimigo, não. Essa pessoa que é inimigo, ela vai perder seus direitos
suas garantias processuais, ela vai ficar incomunicável, essa pessoa provavelmente ela vai responder com privação de liberdade, essa pessoa poderá ser torturada, certo? E o que é que acontece, gente? Aqui no nosso país, na verdade, eu acredito que isso ainda não seja admitido, mas em países outros, como por exemplo os Estados Unidos, que a gente sabe que houve aquele atentado às Torres Gêmeas, ali é um exemplo claro de direito penal do inimigo. Aquelas pessoas que praticaram aquele tipo de crime, aquele terrorismo, elas são inimigos do Estado, inimigos da sociedade. E você acha, sendo sincero, que aquelas pessoas, na prática, elas não seriam torturadas? Aquelas pessoas, elas não seriam duramente tratadas? Com certeza, né, gente? Então, é muito importante que você tenha essa noção, esse conhecimento que existe, esse direito penal do inimigo e direito penal do cidadão, e fazer essa ligação entre direito penal do autor e do fato. E que você se aprofunde nesse assunto, certo? Porque eu estou trazendo só aqui, tipo, uma abertura para que você tenha noção do que existe e você possa se aprofundar nesse assunto. E você vai estudar ele, por exemplo, por Greco, por Zaffaroni, por Bittencourt. Você pode pegar alguma videoaula também, que eu acredito que seja até uma forma melhor de você começar a ver esse assunto, certo? Mas tenha ciência que você tem que ter esse assunto na sua mente para que você não se depare com a surpresa na hora da prova. E que você tem que ter um mínimo de argumento para que você possa, por exemplo, responder isso numa discursiva ou numa prova oral, certo? Caso você venha a ser questionado, e com certeza você vai passar de uma primeira fase, se Deus quiser, né? Então, gente, é um dos temas que eu considero bastante importante. É o mínimo que uma pessoa que vai fazer um concurso para delegado tem que saber, certo? E existem muitos outros que eu pretendo trazer para vocês aqui. Então, se vocês gostaram, já deixa para mim um comentário me dizendo se gostou, para que eu possa trazer outros temas como esse. Ah, e uma ligação bem importante que eu quero que vocês façam também, caso vocês forem responder esse assunto em alguma prova, vocês façam ligação também com o contrato social de Rousseau. Por quê? Porque lembram que na teoria de Rousseau, do contrato social, ele dizia que o cidadão, as pessoas, os indivíduos, eles abriam mão das suas garantias, dos seus direitos individuais em prol da coletividade? Então, gente, você acredita que o inimigo ele vai abrir mão da sua liberdade? De forma nenhuma. O inimigo, ele não tem limite. Ele está à margem do que a gente chama de sociedade. Ele não respeita as regras do Estado. Então, essa é a ligação que eu quero que vocês façam com o contrato social. Jamais o inimigo, ele se submeteria ao contrato social. Ok? Então, se gostaram, gente, não esquece de deixar um comentário para mim, para que eu possa trazer outros conteúdos como esse, tá certo?